que essa ideia do colegiado já não é uma ideia mais que perfeita. Para dizer o mínimo, ela é uma ideia imperfeita, não é uma ideia perfeita. Mas, primeiro, a celeridade. Eu não falo nem da desconfiança mais do colegiado, da celeridade. E, segundo, pela lógica também, pelo microsistema de uniformização a que eu já me referi, com primazia do julgamento de mérito. Quer dizer, se aumentam os poderes do relator qualitativamente para que ele possa continuar a escrever a história íntegra do sistema, decidindo, quando ele tem este poder de decidir, já prestigiando os precedentes que foram tomados e respeitando as hierarquias de formação de decisões vinda desde os tribunais superiores. Então, eu estou falando apenas da mitigação do princípio da colegialidade. Prossigo. Poder instrutório em sede recursal. É um poder do relator extraordinário no sistema processual civil. Quantas e tantas vezes chegam aos tribunais questões que suscitam nulidade por cerceamento de defesa e que o tribunal toma aquela decisão de mandar reconhecer e manda para julgar em primeiro grau e depois retorna num movimento cíclico complicado e demorado. Abertamente se dá poder ao relator de produzir provas no tribunal, no âmbito recursal. Na justiça comum, isso acontece cada santo dia. Em ações de investigação de paternidade, por exemplo, é uma delas. Outra é quando se diz que o juiz indefere a perícia e o tribunal manda fazer a perícia. O Tribunal do Pará ainda não está fazendo isso. Mas os casos de memória nacionais que eu posso relatar no processo civil, basicamente são esses. Então, o tribunal, o relator, você está alegando cerceamento de defesa porque não foi produzida a prova pericial, não vão brigar. Determina que seja produzida a prova. Aqui, em contraditório. Ou posso até mandar produzir em primeira instância, convertendo o julgamento em diligência. Mas o importante é a primazia do julgamento de mérito. Não viram duas testemunhas suas? É essa a sua confusão? Não tem problema. Determina a produção da prova aqui, no tribunal. Sabe, se faz uma transgressão legítima daquela ideia de que não pode suprimir instância, sabe? Porque senão fica um fetiche. Não, porque tem que ouvir o juiz de primeiro grau. Você fala, se for para o tribunal não vai dizer isso que ele está dizendo agora, independentemente do que diga o juiz de primeiro grau. Vamos dar primazia ao julgamento de mérito e julgar logo isso. Se a questão é a prova, façamos a prova. Então, eu acho a expressa admissibilidade como competência e poder do relator de produzir prova no tribunal em grau de recurso, eu acho algo extraordinário. O poder de concessão de tutelas provisórias, que agora esse é o nome que o CPC deu para os nossos antigos provimentos cautelares, que nós falamos do poder geral de cautela, que continua, claro, mas hoje se dá o nome de tutela provisória. Tutela provisória de urgência, que são as antecipatórias e as cautelares, e tutelas provisórias de evidência. Portanto, o relator tem expresso poder de concessão dessas tutelas. Depois, o extraordinário poder de sanação que se repete ao longo do CPC, a partir do capítulo que trata da ordem dos processos do tribunal, até o último capítulo das disposições finais transitórias, quando trata de todos os recursos. Primeiro, para pôr fim à jurisprudência defensiva, o relator tem o poder-dever de, ao fazer o juízo de admissibilidade e verificar qualquer vício, de determinar a parte que o corrige em 5 dias, aí sim sob pena de inadmissibilidade do recurso. Então, esse é um poder geral, essa é uma norma que encerra uma ideia e depois ela vai se repetir em todos os recursos, inclusive no Supremo Tribunal Federal. É o poder que eu chamaria o poder geral de sanação com relação à admissibilidade dos recursos. Então, aquele inferno para nós, advogados do cível, aqui eu acho que também acontecia, de eu não vou conhecer teu recurso porque não está legível
como é que diz, a impressão, a autenticação mecânica do banco, porque você recolheu na caixa e não recolheu no banco. Olha, porque o teu recurso está com fundamentação deficiente, por violar a dialeticidade. Antes, para evitar a decisão surpresa, é o dever de consulta, de alerta, de prevenção, eu informo a parte. Se o recurso está com esse defeito, corrige em 5 dias, aí então eu vou inadmitir. Se a jurisprudência vai depois, principalmente nos tribunais superiores, porque isso, inclusive, a lei de recurso daqui do trabalho já tem, no TST também já tem a possibilidade de mandar consertar vícios formais, desde que não seja de natureza grave. Nós estamos preocupados com qual é o sentido normativo que se vai dar algo que é grave. Mas o poder de sanação é extraordinário. O poder de sanação e instrutório na apreciação das preliminares. Veja que ainda há pouco eu falei do poder geral de sanação, pois na ordem dos processos do tribunal, no capítulo, o relator tem o poder de, ao analisar as preliminares e verificar que alguma dessas preliminares podem efetivamente causar a nulidade que elas proclamam, a primeira ideia é, manda repetir o ato, manda renovar a diligência, manda produzir a prova, extirpa a nulidade prejudicial para dar primazia ao julgamento de mérito e sob a batuta e poder do relator. Um outro poder de sanação específico é de sanar a deserção. Tanto a insuficiência do valor do preparo, quanto a não comprovação. Da insuficiência até nós já conhecemos. Se a parte não comprovar, ela pode ter o direito, e o relator tem o poder e dever de mandar recolher em dobro, sem que, contudo, ele possa completar, se ele já fizer dessa segunda chance um depósito insuficiente. Então, isso também é um poder de sanação com relação à deserção. Ainda no processo civil, um poder de sanação específico do relator é com relação a documentos e peças nos agravos do instrumento, que é um tormento para os advogados do civil. Se faltar um documento, não se conhece recurso, hein? Os documentos roubados. Documentos que são tirados, enfim, documentos que eu não considero essencial à compreensão da controvérsia, ou mesmo documentos obrigatórios de juntada, e quaisquer outros vícios de qualquer natureza. No capítulo referente ao agravo do instrumento, há um poder específico de sanação, dizendo que o juiz tem o poder dever, o relator tem o poder dever de mandar sanar esses vícios. Em recurso especial, em recurso extraordinário, a exemplo do que existe na Lei de Recursos da Justiça do Trabalho, poderão os relatores desses tribunais superiores de superposição, desde que não seja grave, mandar sanar os vícios antes de conhecer, de negar conhecimento ao recurso. A discussão que estava havendo, por exemplo, no caso do recurso extraordinário, é se uma parte desavisada, eu diria quase idiotizada, se esquece de fazer o destaque da repercussão geral, se seria vício grave ou não. Há quem defenda que sim, pelo poder dever de alerta, que o relator deveria mandar que ele esclarecesse e complementasse a repercussão geral. Mas há dúvidas sobre isso. Mas o que é importante é a lógica nova que está sendo posta, e eu só estou falando aqui ainda do poder de sanação nos tribunais. Um outro poder de sanação que eu considero extraordinário, para acabar com um ping-pong e uma complicação imensa, é o poder de conversão de via dupla, ou via dúplice, entre recurso especial e recurso extraordinário, para acabar com aquele tormento de que tem que se entrar com recurso especial e recurso extraordinário, na dúvida de saber, afinal de contas, se vão entender que tem matéria constitucional ou tem matéria infraconstitucional. Muito bem, se eu manifesto um recurso especial e o relator verifica que tem matéria constitucional, ele determina que a parte corrija, apresente a preliminar de repercussão geral e complemente o recurso para infirmar a questão de natureza constitucional, para mandar para o Supremo Tribunal Federal, convertendo o RESP em recurso
extraordinário. Chega no recurso extraordinário, lá entende-se que não há questão constitucional, volta, e aí o Superior Tribunal de Justiça julga. Da mesma maneira, e eu adorei até a expressão que foi colocada, mas isso é vício de advogado, eu adorei até a expressão que foi colocada, lembra daquele tormento de recurso extraordinário por violação direta à Constituição, e a gente recebe aquele martelo na cabeça toda vez, ofensa reflexa, ofensa reflexa, ofensa reflexa. E aí o sistema veio e disse, olha, todas as vezes que o Supremo Tribunal Federal achar que a ofensa é reflexa, por isso não, ele manda para o Superior Tribunal de Justiça para que ele julgue à luz da legislação infraconstitucional. E com isso se imagina que se fará justiça e não se colocará o jurisdicionado a perder nessa tecnicalidade de difícil acesso aos tribunais superiores. Eu até acho que o acesso aos tribunais superiores tem que ser efetivamente difícil, mas isso é para outro papo. Então, isso tudo dentro do poder de sanação do relator nos tribunais, e já me encaminho para o fim. O poder decisório monocrático, nada mudou. De negar seguimento ou julgar prejudicado, dar provimento ou negar provimento, inclusive ao ED, sempre em que se estiver diante da necessidade de uniformizar pelo sistema. Então, o relator pode dar provimento ou improvimento, já que se está contrário ou a favor da integridade do sistema, espelhado nas súmulas, espelhado nos precedentes obrigatórios. Isso, claro, mitiga o princípio da colegialidade e refina a jurisdição, dando mais consistência, porque resguarda a integridade do sistema e a estabilidade das decisões. Bem, o poder do relator de decidir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que eu acho que veio em muito bom tempo, e sou entusiasta, claro que da aplicação também no processo do trabalho, não sei como os senhores estão se portando com relação a isso, eu ouvi dizer que não gostam muito. Com certeza. E o poder-dever, também mencionado aqui, aliás, o Fernando conversava conosco ainda há pouco, de instaurar o contraditório influente em questões de fato supervenientes ou em questões apreciáveis de ofício. Se o relator, no julgamento do recurso do tribunal, entende que é um fato superveniente que não foi debatido por ninguém, ou que tem questões de ofício que ninguém também debateu, ele interrompe o julgamento, manda dar vista às partes para que se manifestem, inclusive em voto visto ele pode fazer isso, e então as partes manifestando retomam o julgamento, entra naquela lógica do contraditório influente que é típico e característico do processo cooperativo. Eu coloco o poder de uniformização, porque o relator tem o poder de fazer instaurar tanto o IRDR, que é o Instituto de Resolução de Demandas Repetitivas, como o IAC, que é o Instituto de Assunção de Competência, que os senhores também têm, não com este nome, que é aquela história de afetar a questão que não é repetitiva, mas que tem repercussão importante para o órgão de maior composição. E eu chamo, e o poder, o recurso especial extraordinário repetitivos, porque o IRDR e o IAC, o recurso especial extraordinário repetitivos, fazem parte do microsistema, digamos, de demandas repetitivas, essa ideia de universalizar a jurisdição. E eu deixei um último, que é o poder de consulta pública. Há previsões em várias hipóteses de que o relator possa realizar audiências públicas. Como no IRDR, isso não é descartado no próprio Instituto de Assunção de Competência, como é expressamente também previsto para os recursos especiais e extraordinários repetitivos. Isso democratiza com qualidade, porque isso casa com a admissão dos amici curiae, isso legitima com qualidade a participação do jurisdicionado. É basicamente isso, eu espero que eu tenha ficado nos meus 30 minutos. Bom, desembargador Marcos está aqui presente, não quer, né? Desembargador Alencar também, os juízes e os servidores presentes aqui também. Eu fiz um destaque ao desembargador Marcos porque eu estou presidindo aqui por delegação, então não foi porque eu não fiz destaque antes para ninguém, não, viu? É que eu estou por delegação, quando chegou o delegante, eu achei que tinha que... Na verdade, então,
como nós colocamos no início, a ideia é, Pedro estabeleceu, mostrou para a gente tudo que mudou de mais importante no que diz respeito aos poderes do relator, e eu e o Fernando vamos tentar discutir, de alguma forma, como é que isso se isso é ou se isso não é, como é que isso atinge ou se não atinge o processo do trabalho. A minha posição já é mais ou menos conhecida, eu até preparei aqui, mas eu vou ser muito breve no que diz respeito a isso. Então, para mim, a premissa, e antes que eu possa tentar analisar essa ampliação dos poderes do relator trazida pelo novo CPC, e se ela cabe ou não aplicá-la no processo do trabalho, eu passo previamente pela ideia que tem me movido após muito estudo, porque realmente não é uma questão fácil, nesse posicionamento. Eu não acho que as coisas estejam nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Eu não acho que nem o Lênio Streck tem razão e nem o Sotomayor não tem razão quando ele exagera em alguns pontos. Eu acho que, isso já disse em outras ocasiões, tudo vai continuar como antes no que diz respeito à relação processo civil e processo do trabalho. E não porque mudou o código que isso vai mudar. O Código de Processo Civil, ele sempre teve aplicação subsidiária ao processo do trabalho, e isso não mudou. E não pode mudar. Não pode mudar porque tem uma razão para que isso exista. E essa razão foi a razão pela qual, lá em 1943, foi criado esse microsistema jurídico que é a CLT. E a razão principal é essa necessidade de um princípio fundamental do direito do trabalho, que é compensar o desequilíbrio socioeconômico do empregado em face do empregador, e não só o técnico, que o técnico acho que existe quando, como disse o Pedro, o advogado, o reclamante está aqui sozinho no jus postulante. Eu, particularmente, não sou favorável ao jus postulante há muito tempo, já declinei isso, mas me parece que, ainda que superado isso, essa deficiência técnica, digamos assim, que ele esteja com o advogado, é insuperável o desequilíbrio socioeconômico do empregado em face do empregador. Em toda a sua magnitude, isso se espraia do direito material, da relação que foi mantida de subordinação, do próprio poder diretivo, do poder de produzir prova prévia que o empregador tem, porque ele sabe o que ele vai querer e ele manda assinar isso, manda assinar aquilo, e da própria... É claro que fica muito difícil a gente visualizar isso em todas as causas, mas existem causas em que isso fica muito claro. Um advogado que está lá no interior do Estado vai litigar contra a Vale do Rio Doce. É diferente, é absolutamente diferente, completamente diferente. Totalmente diferente. Não tem como ser superada essa diferença no que diz respeito à relação empregado-empregador. Concordo plenamente que, no que diz respeito às relações civis, de um modo geral, ainda que aqui ou ali possa haver algum desequilíbrio, o CPC é perfeitamente aplicável, são direitos disponíveis, as partes podem sim negociar, podem sim entender, colocar no contrato que não pode recorrer, que não pode penhorar online, porque, na verdade, estão se tratando de direitos absolutamente disponíveis, que são discutíveis e as partes podem acordar nesse sentido. Mas, no que diz respeito a dois microsistemas jurídicos em especial, que é o microsistema jurídico do Código do Consumidor, que também tem uma razão de ser, que o que é previsto no que diz respeito ao direito material, ele tem que se revelar no direito processual, no que diz respeito ao consumidor. A mesma coisa acontece no direito do trabalho. Se não houver essa correspondência entre aquilo que o direito material considera que é relevante para o nosso microsistema jurídico e aquilo que o direito processual traz para solucionar a demanda, nós vamos estar negando, na verdade,
a aplicação daquela hipossuficiência que o Constituinte resolveu manter no artigo 7º e que também resolveu manter no que diz respeito ao consumidor no 170, quando estabeleceu que a defesa do consumidor é uma prioridade, mandou que fosse feita uma lei protetiva ao consumidor. Então, é isso, é por isso que eu digo, e não fui eu que disse isso, na verdade. Eu descobri que eu tenho esse livro, eu achava que eu não tinha. Esse livro aqui do Sérgio Ferraz, ainda é Suzy Forte Cavalcante, mas eu era estudante. E nesse livro aqui, o Sérgio Ferraz diz que a norma processual trabalhista ela é contaminada pelo princípio da finalidade social que é inerente ao direito material do trabalho. Por quê? E aqui é uma posição muito pessoal, que claro que vai ter inúmeras críticas, e eu sei que há muitas pertinentíssimas, todas pertinentes, mas é uma posição que eu tento defender, e claro que tenho meus argumentos para isso. O processo do trabalho, ele é instrumental. Esse é um ponto decisivo. Esse contraditório completo, essa cooperação ampla, o que eu entendo por cooperação do processo é uma parte não tentar enganar o juiz desse jeito ou daquele, mas a cooperação que o CPC traz não é esse. A cooperação que ele traz é nesse sentido de construir juntos a decisão. Isso não é que eu ache que o juiz vai perder poder, não é realmente isso, não é o caso. No processo do trabalho, não é uma questão de manter o poder do juiz, poder do livre convencimento, que eu também concordo com o Pedro quando ele fala que o juiz não é livre, não é o seu livre convencimento. O juiz não pode dizer, eu vou decidir que quem tem hérnia de disco não tem problema de coluna, porque eu tenho hérnia de disco e estou aqui trabalhando. E daí, né? Pouca importância isso tem para o reclamante, para quem quer que seja. Não é isso. Para mim, não existe esse livre convencimento a ponto de crenças pessoais, de ideologias, etc., se sobreporem a todo o ordenamento jurídico. Não. O que eu entendo é que essa contaminação pelo princípio da finalidade social, ela acaba por justificar os verdadeiros privilégios ao hipossuficiente e o tratamento desigual que o processo do trabalho trouxe desde o início e que o processo do consumidor trouxe também. O Pedro falou dos juizados especiais. Para mim, juizados especiais, eu concordo plenamente com ele, porque é um procedimento. Procedimento não tem nenhum problema de ser alterado. Então, o CPC vai ter que mudou, ele vai influenciar, sim, no procedimento lá dos juizados especiais. Mas, no caso do processo do trabalho e do processo e do Código do Consumidor, eu acho que eles caminham juntos nisso. Acho que o CPC não vai ter maior influência do que já tinha no processo do trabalho. Vai continuar tendo a mesma influência que tinha, a mesma relevância que tinha. Nós vamos continuar utilizando o CPC da mesma forma que utilizávamos antes. Eu entendo até porque se pretende ter uma norma processual comum a todos os procedimentos, mas processo é instrumento, e o instrumento tem que, efetivamente, fazer com que se conquiste aquilo que o direito material está pretendendo. Está mandando eu fazer alguma coisa. Nível de bateria ruim. Não sei, mas vou ignorar. Está ligando uma fonte. Eu não sei. Se apagar, porque apagou. Bom, a busca da verdade real, o princípio da primazia da realidade, o artigo 765, aqui, eu acho muito importante o que o Pedro falou sobre a fundamentação. Eu sou absolutamente contra decisão desfundamentada. Antes do CPC, a Constituição, no artigo 93, inciso 9, já dizia que a decisão tem que ser fundamentada, e o fundamento da decisão não pode ser jogar lá uma súmula, dizer, olha, aplica-se a súmula tal. A relevância da motivação e a obrigação, o poder, dever mesmo de motivação. Tá, seu João, não vou lhe chutar.
Poder, dever de motivação, ele é inalienável. Todo juiz tem o poder, dever de motivar, e essa motivação ela tem que ser real. O juiz tem que pegar os fatos e fazer sua subsunção ao direito. Se tiver um precedente qualquer, ele tem que exatamente isso. Olha, esse aqui, OJ 191, dono da obra. Por que aqui não se aplica o dono da obra? Porque isso aqui não era uma obra real, porque uma obra que dura 20 anos, porque fica fazendo manutenção, isso não é obra e tal. Então, você, isso aqui não vai se adequar a esse precedente. Tem um discrimen, que foi exatamente o que o Pedro falou. Isso acho que nós temos obrigação de fazer. Obrigação mesmo. Porque, senão, nós vamos estar dando para a parte uma decisão que não tem fundamento algum. Entendo que sim, entendo que não. No meu entender, não. Isso não é dano moral, porque eu acho absolutamente normal. Eu achar normal, não tem relevância para o processo. Não é assim que eu vou estar fundamentando uma decisão. Eu preciso fazer referência às provas dos autos o tempo todo. E eu vou dizer uma coisa para vocês, isso dá muito trabalho. Todo mundo sabe aqui que isso dá muito mais trabalho do que você pegar, mandar alguém transcrever esse pedaço do livro lá, mandar botar 3 jurisprudências e pronto. Isso dá trabalho, mas é esse o nosso trabalho. Esse é o nosso trabalho. Então, concordo plenamente. Eu vejo, tento não fazer, posso até fazer, mas se fizer, espero que eu faça o mínimo possível. Tento fundamentar o máximo possível, porque não está certo a gente entregar para a parte uma decisão que qualquer pessoa, que um computador podia fazer para ela. Isso eu acho completamente errado. Então vamos apertar aqui o botãozinho. É dono da obra? Botãozinho, pronto. Dono da obra, está resolvido, tchau, processo. Não, isso para mim não é julgar, é melhor ir para casa e esquecer esse julgamento. Então, essa fundamentação, ela é obrigatória para o juiz do trabalho, ela é obrigatória para todos os juízes do Brasil. Não acho que nós tenhamos que recorrer àquela fundamentação ampla que tem ali no CPC, porque a gente tem norma própria. A CLT tem uma norma que diz as partes obrigatórias da sentença, mas esse fato de haver as partes obrigatórias não vai nos eximir de fundamentar amplamente a nossa decisão. Não com toda aquela tecnicidade, que ali tem vários métodos que são até assistemáticos, porque tem várias metodologias ali. O pessoal que estuda metodologia já disse que tem de argumentação jurídica. Ali tem umas 500 teorias de argumentação jurídica, cada uma de um doutrinador diferente. E aí fica um pouco complicado, né? Mas eu acho que a fundamentação ela existe, e ela deve existir, e que nós não podemos nos valer do 765 na livre condução do processo para não fundamentar e para deixar de impedir a produção de provas. Isso também, de vez em quando, acontece. Você me convenceu, ouviu o reclamante, o reclamante confessou. Pronto, confessou. Para mim, ele confessou. E eu não vou ouvir mais nada nem ninguém, e esse processo vai embora assim como ele está, e provavelmente ele vai voltar, porque eu tenho que produzir a prova como um todo, porque aquele processo não é para mim, para eu me convencer, é para ser aplicado o direito da forma correta. Então, essa peculiaridade do processo do trabalho me leva a dizer que é esse o nosso parâmetro. O nosso parâmetro é a CLT, ela existe porque foi necessário criar um processo diferente. Várias das coisas que o Pedro falou, nós temos na CLT. O nosso sistema de nulidades, ele é um sistema que aproveita ao máximo todos os atos do processo. Artigo, eu ia procurar ali, mas me deu uma preguiça de abrir essa Constituição, que ela é muito... A CLT é o 795, não é? 794, 796. Dali o nosso sistema de nulidades, ele é muito permeável. Você faz um aproveitamento máximo. Muito dificilmente nós julgamos
processo sem resolução do mérito por inépcia da inicial. No processo do trabalho, que é simples, a inépcia da inicial deve ser a última coisa que o juiz deve recorrer para... E aí eu acho que é uma decisão surpresa, sim. Você pega, ouve todo mundo, quando chega na sentença, a inépcia da inicial. Isso, para mim, é uma decisão, para mim, que não tem nenhuma possibilidade de ser mantida, porque ela é absolutamente sem sentido, sem fundamento. Se era inepta, você tinha que ter dado a oportunidade, que eu acho que é um poder-dever, que atualmente já tem, né, de dar prazo para a pessoa emendar a inicial em 10 dias, como já existe. Não acho que você deva surpreender a parte, muito menos depois de fazer uma ampla instrução processual, você chegar lá e dizer que está indeferindo a inicial daquela petição. Também, em relação à prescrição, coisa julgada, eu acho que, no mínimo, o juiz tem que fazer perguntas a esse respeito, conduzindo ao... Ninguém suscitou, olha, mas que dia o senhor saiu? Saiu dia tal. E quando o senhor entrou com alguma ação anterior, existe ação anterior aqui na vara? Se é um reajuizamento, o juiz já sabe, porque ele vai para a mesma vara, já tem lá. Também não acho correto... Aqui na Justiça do Trabalho, quando é reajuizado, você vê que é reajuizamento, o juiz já sabe que teve uma anterior. Aí ele diz, a parte não juntou a petição anterior, então eu vou extinguir. A petição está lá. Ele pode, se o juiz fizer assim, 3 movimentos aqui, ele vê que tem uma anterior e que a prescrição foi interrompida. E ele não faz isso, eu faço. Faço até hoje. Continuo fazendo. Não acho que tenha sentido. Acho que realmente você tem que superar esses... Criar entraves para solucionar um processo no mérito não é entregar a prestação jurisdicional, de forma alguma. Eu, uma vez, estava num dentista, isso também é besteira, mas eu vou falar agora, já comecei, e estava esperando ali fora, e tinha, assim, umas pessoas conversando, disseram assim, como foi que o juiz decidiu? Ora, como sempre. Como sempre? Indeferiu a inicial. Quer dizer, uma coisa que a gente não merece ouvir, né? Mas, às vezes, até merece. Enfim. E, partindo da principiologia que o Pedro colocou, quanto à cooperação, essa cooperação no sentido de construir a decisão amplamente, abrindo um contraditório efetivo entre as partes real, acho que... No processo do trabalho, você chegar ao ponto de, quando vai dar a sentença, porque se for uma questão de prescrição, for uma questão de coisa julgada, não acho que isso seja tão necessário, mas eu acho que nós deveríamos, desde o início do processo, da instrução, caminhar nesse sentido, o juiz mostrar, ele não vai descobrir isso só lá na sentença, não é possível, então ele não instruiu o processo. Se ele já sabia que tinha coisa julgada, de onde ele descobriu que tem coisa julgada? Não estava lá no processo? Não foi discutido, mas eu não sei se entendi mal o novo CPC ou se li coisas que não são pertinentes, mas até um fundamento jurídico você tem que reabrir tudo. Foi debatido, sim. Pois é, um fundamento... Juiz Nova Ticúria, eu conheço o direito, não, eu posso até conhecer, mas se não está debatido, eu tenho que colocar. Pois é, aí eu já acho... Eu não posso aplicar da minha cabeça sem antes estar. Aí eu acho que não se aplica ao processo do trabalho e acho até que vai... posso estar muito enganada também, né? Só o tempo que vai dizer. Mas tudo o que se desenha no processo civil comum e que eu acho que pode ser aplicado, não tem problema algum, não vai estar maculando nada, nenhuma norma constitucional, que estará, se quisesse aplicar isso ao direito do trabalho de forma a desconsiderar a desigualdade entre as partes e o princípio da proteção ao empregado, no processo civil eu não acho que tenha problema, eu só acho que vai demorar muito mais, vai demorar muito. Eu, quando era procuradora do Estado, adorava, porque o Estado do Pará era réu. Eu não podia fazer escolhas para abrir mão do direito pelo Estado. E defendia mesmo. Ia ser muito bom. O princípio que me parece absolutamente incompatível é o da paridade de tratamento entre as partes.
é absolutamente incompatível com os princípios do direito processual do trabalho, que nada mais são do que um reflexo daquilo que o direito material do trabalho considera relevante e daquele fim último, que é o de tentar, o mais rápido possível, dar uma resposta efetiva no mérito, que eu acho que isso sempre foi o viés da CLT, nunca foi de nós é que acabamos, nós juízes, todos nós, até os do trabalho, nós acabamos por colocar esses entraves e exigir iniciais perfeitas, quando a CLT sempre disse que o processo do trabalho era absolutamente simples. Não tinha que ter tanta exigência. E nós começamos a colocar exigências, porque aí também fica mais... Nosso processo ficava mais fácil. A gente diz assim, juntou, não juntou, inépcia da inicial. Não recorreu, não depositou, falta 1 centavo. Eu já briguei muito por causa desse 1 centavo. Já fiquei vencida muitas vezes achando que faltar 1 centavo não era